E também tem treinado aquela sequência de palavras para sequência, e também uma série de sequência aplicada na noite, né? Tá, então, basicamente, sequência e exercícios no livro. Isso. Chegou a revisar os blocos anteriores? Sim, então de manhã eu fazia aquela série, né, super série de palavras até sequência, e de noite eu fazia só uma série de sequência. Ok. Qual é o livro que você está usando para fazer a captação de ideias? Eu já tinha acabado aquele outro, eu já estou finalizando esse aqui, Nutrição no Fisiculturismo. Ah, então é aquele mesmo livro que a gente começou na primeira aula, né? Não, esse aqui é outro. Esse aqui é a parte do. Porque aquele era hormônios, né? Esse aqui é nutrição. Ah, caramba, então você fechou 2 livros só na parte de exercícios. Isso. Bacana. Tá. Essa semana você já pode começar a fazer a leitura de 10 minutos com o metrônomo. Tá bom. Tá? Então, por exemplo, você vai explicar 5. Você geralmente usa o que para explicar? Um ponto na parede, um quadro, um vaso, olhando para o teto? Não, eu explico os 5 minutos, né, no dedutivo, eu explico assim, vocalizando, né? Eu fecho o livro e aí eu vou pensando, né, Como se resumindo, né? tivesse pessoas na sua frente, assim, que você imagina? É tipo isso. Como se você estivesse dando Tá. aula, né? Isso, como se estivesse dando aula. Ok. Ajuda, às vezes, você a explicar para um objeto, tá? Tá. Um vaso, um porta-retrato. É um exercício, né, sugerido pelo Anthony Robbins. Parece loucura, né? A gente está inventando coisa, né? Quer dizer, pode até ser loucura, mas não foi eu que inventei, não. Aí o Anthony Robbins, lá no Desperto Gigante, ele diz que não só para poder facilitar o foco, né? Quando você vai, isso mais para o lado emocional, empresarial, né? Você pode conversar com a foto de alguém que você admira. Por exemplo, você quer pedir conselho sobre física, você põe lá a foto do Einstein. Você quer pedir consultoria financeira, você põe a foto lá do, sei lá, do Bill Gates, você coloca um cara que você admira, o Honda, né, o Henry Ford, você põe lá a foto do camarada. Sim. E aí você vai explicar para ele, certo? Entendi. E aí a impressão que você tem, o seu inconsciente, você sabe que a esquizofrenia é quando você perde o vínculo da imaginação com a realidade, mas mesmo assim ele tem grande impacto neurológico, tá? Sim, sim. Quando você explica para uma foto, né? Às vezes você quer explicar para o teu pai, se você está numa fase adiantada, o exercício seria o quê? Justamente você agora fazer leitura com o metrônomo. Tá. Geralmente é 25, 35. Eu faço no 120, mas é porque eu sou aloprado, né? Eu, quando viajava muito, né? Às vezes eu ficava no hotel, às vezes não, sempre ficava ali no hotel, esperando o dia, né? Às vezes um dia ou 2 antes do evento. E aí eu pegava muitos livros do Anthony Robbins. Não dá para levar muito livro na mala, não é como hoje, né? Que a gente tem Kindle, essas coisas todas. Sim. Não que isso faça muito tempo também, mas já tem mais de 20 anos. Né? E aí eu ficava treinando no mesmo livro. Aí tinha dia que eu lia O Poder Sem Limites 3 vezes. Caraca, legal. Tá? E aí eu consegui colocar até 120. Mas o sugerido é que faça 25 a 35. Sim. Eu vou começando. Primeiro eu vou treinar com uma página, né? No 25, e aí eu vou ajustando e eu vou subindo aos poucos conforme for avançando a Exatamente. leitura. Aí a palavra de ordem é essa, ir ajustando. Tá? Então, qual que é a teoria do sucesso? Né? Citando mais uma vez, já que a gente se empolgou com o Tony Robbins aqui. Você traça o objetivo, o que eu quero? Leitura dinâmica. No caso, ler com metrônomo. Número 2, eu começo a fazer. Sim. Número 3, eu observo se está me afastando, né, ou me aproximando do objetivo. Tipo, não estou dando conta, ou está dando certo. Né? E número 4, eu ajusto até dar certo. Sim. Essa é a chamada fórmula do sucesso do Anthony Robbins, né? Tá, então, você fazendo isso, você alinha no livro. Você lê 10 minutos, não precisa mais, mas pode fazer várias vezes.
e Uhum. explica 5. Tá. E aí eu continuo Tá? com parágrafo por parágrafo, ou assim, eu continuo fazendo o que eu estou intercalando, né? Um dia dedutivo, outro dia indutivo, ou faço só Não, dedutivo? porque você, na explicação, você já vai tentar fazer dedutivo e indutivo. Tá. Você vai criar axiomas, pressupostos, ideias, explicando-as, Entendi. tá? Entendi. Então, esse é o exercício quando a pessoa já está ali, né, nas 1.000 palavras, né? Uhum. Então, você está em qual sessão hoje? Eu estou na 7ª sessão. Na 7ª. Mas seu nível de dedicação já é para quem está, tipo, na 10, sabe? Ah, legal. Tá, então, esse é o exercício no livro. Mudou, caiu a ficha, certo? Uhum. Tá, agora vamos partir para o exercício na apostila, que vai ser o último. O Você bloco de vai texto, pegar né? um bloco texto. Como eu já fiz muitas aulas aqui registrando com a folha número 1, vamos Uhum. pegar outra, vamos pegar, estou abrindo aqui o arquivo, a 2 ou a 3, né? Para ficar até desafiador para quem for assistir ou treinar, até você mesmo, né? Uhum. Você já deve ter visto alguém treinando no bloco texto, você já viu? Sim, já vi, já. Já vi. Ah, então o bom é que vai ficar fácil para eu te explicar, né? Você tem que ler e depois da leitura você precisa explicar. Tem um exercício muito legal no outro caderno novo. Você tem o caderno novo aí? O caderno novo, o intermediário? Não, aquele que foi impresso, a outra edição. A outra edição, não. Eu mandei ela em PDF e mandei impressa, né? Tá. Esse Você não acho que eu foi não tenho. daqueles que você não recebeu o material impresso, ok. Não. Então, vamos pegar o 2, então. Tá bom. Ok? O texto 2 parece um texto, mas não é um texto, porque não tem preposição, Uhum. conjunção, verbo de ligação, etc. Então, dá uma lidinha na primeira e segunda linha. Abril 1500, chegava Brasil caravelas portuguesas lideradas. Pedro Álvares Cabral, primeira vista, acreditavam tratar. Tá. Se você fosse arrumar isso que você leu, como é que ficaria? Pedro Álvares Cabral avistou. Não, assim, olhando aí pro texto. Ah, tá. Caravelas portuguesas. Vou dar uma ideia, quer ver? Ó, em abril Ah, tá. De 1500, de chegava no Brasil. 1500, chegava no Brasil. Isso. As caravelas Boa. portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral, à primeira vista, acreditavam tratar de. Tá vendo? E isso o GPT acho que não faz. Uhum, Nunca tentei, né? Apresentar esse texto lá e dizer assim para ele, complete para ter coerência. Ele entendi. deve ser que faz, né? Mas o ser humano faz. Né? Então, por que o ser humano faz? Você sabe? Porque o ser humano ele consegue conectar assim as palavras, né, as ideias, né? O ser humano produz ideias. O Howard Gardner ele fala em 7 inteligências, mas são bem mais de 7 inteligências, né? Uhum, Então, eu só na leitura dinâmica classifiquei 50 inteligências. Só na leitura dinâmica. Então, por exemplo, só na habilidade de entender o texto, a gente tem intuição, raciocínio, discernimento, interpretação, memória, né? Às vezes você só sabe de cor. Né? Você tem o silogismo, uma maneira de raciocinar específica, a indução e a dedução, você tem até a adivinhação, que é o sexto sentido, né? sim. Então, não vamos questionar aqui se era verdade ou não, as coisas de Nostradamus, Isaías, etc e tal, mas até adivinhar o cérebro consegue, sem informação nenhuma. Tá. Então, é o hemisfério direito, né, através da glândula pineal, e tem outros estudos aí que eu não vou aprofundar.
Mas o legal é que o cérebro entende esse exercício é para quê? É para dificultar. Uhum. Quer dizer, se você conseguir ler e trazer ideias, né, do que estava escrito, mesmo com um texto embaralhado, quando você for ler um texto todo bonitinho, né, era como se Capaz. estivesse correndo com um saco de areia, e aí eu tirasse o saco e colocasse você numa pista olímpica. Agora corre. Agora ficou fácil. É assim? Então, valendo. Vamos colocar o metrônomo aí no 35, mais ou menos, e vamos ler. Aí eu leio a página do bloco texto 2, né? Da esquerda para a direita. Vamos fazer o 2, né? O bloco texto número 2. Todo dia você vai fazer uma. Tá bom. Quando esgotar, você faz no seu livro. Pega páginas aleatórias e treina no livro. Sem contar que no livro também agora você já vai começar a fazer leitura de 10 minutos, né? Explicando pelo dedutivo e indutivo. Tá. Valendo. Uma ideia. O acordo de Tordesilhas, firmado em 1511 entre Brasil e Espanha. Ok. Foi feito um acordo em 1511 entre Brasil e Espanha, chamado Tordesilha. Perfeito. Mais uma ideia. A primeira ideia, né? Do Pedro Álvares Cabral avistou em suas caravelas o Brasil em 1500. Eu não sei se foi ele, né? Não dá para afirmar que foi ele, né? Mas dava para afirmar que Pedro Álvares Cabral liderou, né, a esquadra que, por coincidência ou, né, alteração meteorológica, atingiu o continente, né? Sim. Ok. Então, aí você vai ler de novo, questiona o 35, você questiona se esse 35 dá para manter ou não, se tem que mudar ou não, certo? Sim. E aí, o que você acha? Altera, mantém, segura? Eu vou diminuir um pouquinho, vou para o 32 e depois eu vou subindo. Tá bom. Então, aí você vai ler de novo, vai me arrancar mais uma ou duas ideias. Tá bom. Por que a gente lê e já não fala todas as ideias? Tá? Primeiro, que talvez você não lembre. Né? Não sei se você está conseguindo ler e prestar atenção ao mesmo tempo. Se tiver, maravilhoso. E o outro ponto é porque você tem que treinar as duas coisas: cognição e velocidade. Hiperventilou, né? Sempre respira quando termina. Aí, então, você entendeu o que eu estava comentando aqui quando você treinava? São dois, né, o motivo. Porque quando eu não leio, já não esgoto as ideias e pego outro texto. Para treinar um pouco de velocidade, memória e cognição, né, discernimento, associação de ideias, mais um pouco de treinamento de velocidade, percepção de palavras, ritmo, etc. Aí eu treino as duas coisas com esse exercício, né, os dois lados da moeda. Sim. Mecanicidade, né, e a parte de epistemologia, de ideias, né? Sim. Legal. Então, ideia. Eu adoro atrapalhar. Quando o cara termina, fala um monte de coisa, para ver se ficou mesmo, era só, né, número de pizzaria.
A primeira ideia seria, em 26 de abril, foi avistado o Monte Pascoal. Tudo bem, beleza, mas você podia ter dado romantizado mais, né? Por exemplo, por desconhecer, né, o espaço conquistado, acreditava-se ser um monte que foi chamado de Monte Pascoal. Monte Pascoal, isso. Né? Aí você já resumiu mesmo. Olha, encontraram logo a Terra e deram o nome de Monte Pascoal. Bom, tá bom, ficou mais objetivo, né? Outra ideia. Após a finalidade do Acordo de Tordesilhas foi para evitar a guerra entre Portugal e Espanha, no qual um dos objetivos foi esfriar a tensão, né? Isso. Portugal e Espanha. Legal. Isso. Aí lê-se de novo. Arrebenta aí, vamos mais uma. Beleza, deixa eu botar aqui. E aí eu vou esculhambar contigo aí agora, que eu vou pedir para você cantar junto com a leitura. Quando eu vejo que o aluno vai se destacando demais, né, eu já vou atropelando ele. Essa tem uma ideia, tem aluno de 12ª aula que não fez essa aula que você está fazendo hoje. Ciranda, cirandinha. Vamos todos ciranda. Vamos dar a meia volta e meia, vamos lá. Ciranda, cirandinha, vamos só uma todos vez, né? ciranda. Aí, por quê? Pega uma musiquinha curta, que aí você canta o refrão, continua lendo sem cantar, né? Eu tô vendo até que sua filha está treinando também, né? Ela acabou de cantar a música dela. Legal. E aí? Antes da descoberta do Brasil, Cristóvão Colombo navegou por terras brasileiras, porém foi para a América. Eu não lembro se tem assim que ele esteve no Brasil, não, mas Cristóvão Colombo, em 1492, já descobrira a América, né? Sim. É uma ideia. Outra ideia. A divisão do Tratado de Tordesilhas, Portugal ficou com a parte leste e Espanha com a parte oeste. Isso, na divisão do tratado, Portugal com o leste e Espanha com o oeste, né? Isso. E é um dos motivos também, né, do Brasil falar português e o restante espanhol, né? Isso. Ok, bacana. Então, 2 ideias. Então, você lê, explica. O legal é fazer uma página desse material por dia. Esgotando, você pode pegar textos aleatórios na internet ou de um livro de assuntos diferenciados, né? Eu fazia muito com a Enciclopédia Barça. Sim. E a ideia no bloco texto por dia, eu gerar quantas ideias ou fazer quanto tempo? Até esgotar, né? São 10 minutos cada página, não é isso? Eu não treino 10 minutos por dia na apostila e 10 minutos agora lendo com o metrônomo e usando o dedutivo e indutivo? Sim. Então é a mesma coisa, só que você vai fazer 20 minutinhos, só que se você vê que esgotou o assunto, você pode trocar de página ou pegar um texto aleatório. Eu fiz na força bruta, né? Sim. Como é que eu treinei isso aí? Você sabe, né? Já te contei como é que eu fiquei bom nisso? Repetição? Não, eu fazia uma parceria na faculdade e aí eu visitava sala por sala. Vamos colocar lá 200 salas, né? Sim. Aí cada sala eu dizia, eu leio rápido, você não, entendeu? Eu entendo, você infelizmente não entende, mas eu quero te ajudar. Aí a galera fica assim, pô, tá tirando onda com a minha cara esse camarada aí, né? Aí, para não ficar mal, eu dizia, eu posso provar, quer ver? Me dá um livro seu, escolhe uma página que eu vou ler, você vai marcar o tempo e eu vou explicar. Então, eu não falava uma ideia e lia de novo, uma ideia e lia de novo. Isso é para facilitar um modelo, né? E aí eu lia e era obrigado a explicar tão bem para não ser linchado, né? Porque você já imaginou entrando em sala de contabilidade, sala de comunista, né? Eu vou dizer qual é o...
né? Sala de língua portuguesa, sala de história, sala de medicina, de biomedicina, odontologia, enfermagem, serviço social, etc. e tal. Aí você vai ler e depois não explica? Ou então diz assim, ó, me deu branco. Ou sabe de uma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que teve uns detalhes que passou batido. Então foi por isso que eu fiquei bom. Que eu fiz isso milhares e milhares de vezes durante 30 anos, visitando o Brasil todo, em parceria com as universidades, cursinhos e escolas. Então, hoje, de bater o olho no texto assim, eu já consigo dar uma aula. Tá? Então, esse é o melhor exercício de todos. Ler 10 minutos com o metrônomo, explicar no dedutivo e indutivo, e pegar, ler, dar uma ideia, ler, trazer uma ideia. A leitura dinâmica, se você fizer só isso, claro que não dá para começar a leitura dinâmica com isso, mas se você treinar só isso, já te garante 2.000 palavras por minuto, com 80% de retenção. É incrível esse exercício aí, tá? Sendo que ele é o último da tua apostilinha, certo? Sim, sim, do básico, do módulo básico, né? O básico, que já não é mais básico, né? Você vai ver que vai ter exercícios mais simples no intermediário, e no avançado não. No avançado aí alopra mesmo, aí fica aquela coisa bem, né, de enviesar a consciência cognitiva da estrutura do cérebro do indivíduo. Bacana. Então, a ideia é essa, eu acho que vai ficar se divertir bastante essa semana. Né? E alguma dúvida? Aí eu foco nesses exercícios, né, do bloco texto e no livro, no dedutivo, né, com o metrônomo, né? Ou eu continuo com a série, super série. Eu acho que não precisa você mexer nos outros, que você vai ter bastante trabalho, né?